Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Boa tarde, terceiro ano. Terça-feira, então. Vamos lá. E para começar a nossa tarde, a gente vai abrir o livrinho de Geografia, o livro grande, lá na página 70 e na página 71. Se vocês quiserem, pode deixar o livrinho aberto, que daí vai ser melhor para vocês estarem observando aquela imagem que tem ali. E tá falando assim: geração de energia. A água também é usada para gerar energia elétrica em usinas hidrelétricas. As hidrelétricas usam a força da água dos rios para gerar turbinas. As turbinas acionam os geradores que produzem eletricidade. Vejam como funciona. Então, olha só, ali você tem um esqueminha de mais ou menos como funciona. Então, prestem bastante atenção, porque para vocês entenderem como é gerada a energia através da água, vocês têm que estar olhando parte por parte da imagem que está ali. Olha só, primeiro, lago formado pelo represamento do rio. Depois, a água passa pelos canais e gira as turbinas que acionam os geradores. Barragem que representa a água do rio formando o lago. A água é conduzida para os canais, depois a água que já passou pelas turbinas e depois o rio que volta a correr novamente. Então observem como que funciona, como é gerado, observem a máquina que eles utilizam. É uma hidrelétrica, daí observem ali agora na página 71 o que está falando. A maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é produzida em usinas hidrelétricas. Desse jeito de produzir energia é considerado eficaz, pois não polui o ar como outros tipos de usinas. Então, existem várias maneiras de a gente estar fazendo esse trabalho. E a mais utilizada aqui no Brasil é através das usinas hidrelétricas. É só o que está pedindo ele é número 1. Como você usa energia elétrica em seu dia a dia? Dê 3 exemplos. Como vocês usam energia na casa de vocês?
assistindo televisão, tomando banho, botando o celular para carregar, em muitas coisas. Então, vocês vão escrever 3 que vocês mais utilizam. A número 2. Para primeiro vocês compreender a número 2, ali embaixo na página 71 tem o Se Liga, que tem um site onde está falando sobre como é que é o processo da construção de uma usina. Então, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe estarem acessando esse videozinho para vocês na internet. Vocês vão observar para depois vocês começarem a pensar sobre aquele balãozinho verde que está falando ali. Construir uma hidrelétrica altera bastante a paisagem, causando grande impacto na vida das pessoas e dos demais seres vivos, como animais e plantas. Então, olha só pelo esse balãozinho vocês já conseguiram entender que quando a gente vai construir uma usina, ele muda muito a paisagem. Altera tudo. Então, observem bem aquele videozinho, pede ajuda pro papai e pra mamãe. E depois vocês vão conseguir refletir um pouquinho mais sobre a número 2. Ali na página 72 está falando assim, uma represa vista do alto. As usinas hidrelétricas são construções muito grandes e que provocam diversas mudanças nas paisagens. Então, viram? Quando a gente vai construir uma usina, ela acaba com uma grande parte da paisagem, porque a gente tem que estar destruindo uma parte da paisagem, da natureza, para poder estar construindo uma usina. Para construir a usina hidrelétrica de Balbina, por exemplo, o rio Uatumã foi represado e uma grande área da floresta amazônica foi alagada. As duas imagens de satélite mostram 2 momentos da mesma região. A imagem 1 foi feita antes da construção da usina. E olha só, então, ali vocês deixem o livrinho aberto para vocês conseguirem ver melhor. Então, a imagem 1 foi antes e a imagem 2 foi depois. E olha só o que tá falando ali. Na imagem 1, localize o rio Uatumã e destaque o trajeto desse rio com uma caneta hidrográfica. Então, aonde que fica o rio? Observem ali na imagem 2 aonde ficava o rio e marquem com um lápis. É só deixar o livrinho aberto que vocês vão conseguir ver bem. Depois da número 2, o que você acha que a cor verde significa? O que vocês acham que toda essa cor verde significa de acordo com aquilo ali? A gente falou sobre uma floresta, então verde liga a floresta. Mas de qual floresta que a gente está se referindo? Volta ali, lê, que vocês vão saber sobre qual floresta a gente está falando. Depois ali no segundo pontinho, e a cor bege? O que significa aquela cor bege que está ali? O que vocês acham que significa olhando de alto? O que é aquela cor bege? Parece com o quê? Porque tem uma linha e tem uns pontinhos pequenininhos. Será que é o quê? Shopping, casa, rua? Vão escrever. Depois, lá na página 73, observem ali, usina hidrelétrica de Balbina em Presidente Figueiredo, Amazonas, em 2016. Olhem só. É a mesma imagem, porém em anos diferentes. A primeira lá em 1986 e a segunda em 2017. A imagem de satélite acima foi feita depois da construção da usina. Então, a primeira foi antes e a segunda foi depois. Olha como teve diferença. Daí agora vocês vão comparar as duas imagens. Vão ver o que mudou, o que não mudou, o que permanece igual, o que tem de diferente. Não precisa anotar, somente usem a cabecinha de vocês e vão imaginando. Ali tem rio, ali não tem, aqui tem mais casas, mais estradas. Quem quiser anotar aqui do ladinho do livro, pode anotar, não tem problema nenhum, certo? Então, olhem só, observem bem. Ali embaixo não precisa fazer. Combinado? Só vão observando bem. Ali embaixo, quando a gente voltar, a gente vai fazer uma usina em uma maquete. E daí a gente vai estar voltando e vendo essas perguntinhas aqui, combinado? Então, torcendo para acabar tudo rápido, pra gente poder montar uma maquete. Depois, lá na página 73, vocês têm um textinho. Recuperação de matas e floresta.
Vocês vão ler esse texto, só pelo título a gente já consegue entender. Recuperação de matas e floresta. Matas que foram desmatadas, o desflorestamento, e ali eles estão recuperando. Então, vocês vão ler com bastante atenção e depois vão responder ali na página 75. Número 1. Os seres humanos modificam as paisagens naturais, mas também podem recuperar elementos da natureza, como florestas e matas. Como? Com desmatamento, com reflorestamento, com a coleta seletiva de lixo, com a construção de usina. Qual dessas 4 opções eles podem estar fazendo para construir novamente uma paisagem natural, com muitas flores e muitas árvores? Desmatando, será? Reciclando? O que vocês acham? Número 2. Como a ação humana influenciou a recuperação do Parque Nacional da Tijuca? Daí isso... Vocês leram ali do lado, então vocês não precisam estar anotando, só pensa, como vocês acham? A área tinha sido transformada em quê? Em chácaras e fazenda. E depois foi feito o quê? Foi feito reflorestamento. Daí depois da número 3. Na página 197 do material complementar, escolha os elementos que podem ser usados para reflorestar essa paisagem e colhe aqui. O que vocês podem estar colando? Árvores, vegetações. Então, vocês vão lá no material de apoio, vão destacar e vão colar aqui, formando essa paisagem aqui em uma paisagem natural bem bonita. Combinado? Depois, lá na página 75, 76 e 77, desculpa, tá falando assim, vamos recordar. Nas imagens abaixo, como os seres humanos transformaram a paisagem. Ali naquela primeira, Porto de Pedras, o que eles fizeram? Eles retiraram a vegetação para construir o quê? Observem ali. E ali, o que eles fizeram? Eles estão preparando o campo para fazer o quê? Nas duas eles mexeram. Tanto quando a gente vai plantar, por mais que seja ali uma plantação de fruta, uma plantação de árvores, de flores, plantação sempre é humanizada, lembrem disso. Porque eles não estão vindo naturalmente, o humano está indo lá e está plantando. Então pensem, que a prof já deu uma dica para vocês. Daí no número 2 está falando assim... Como podemos usar a água? Assinale e complete. De que maneira vocês podem estar utilizando a água? Vocês vão assinalar e depois outros usos de água. O que mais que a gente pode estar utilizando a água? Então pensem, porque tem muita coisa que a gente faz se a gente utiliza a água. E depois, lá na página 77, observem as imagens a seguir. Ele tem 2 imagens. Olha só. A primeira... é em 1955 e a segunda é em 2016. É o mesmo lugar, porém em outros anos. E olha só, letra A. Qual é a mais antiga, a primeira ou a segunda? E depois, como você chegou a essa conclusão? Lembra que a gente conversou que antigamente, para os tempos atuais, quanto para o futuro, sempre vai mudar, sempre vai inovar. Do passado para o presente de hoje, tudo mudou. As roupas, os lugares, os carros, as comidas, as casas, tudo mudou. Então agora, façam com bastante atenção. Qualquer coisa podem estar lendo novamente algum textinho, podem estar voltando no vídeo que a prof botou no começo, mas não deixem de pedir para o papai e para a mamãe colocarem para vocês assistir aquele videozinho da dica lá de como se constrói uma usina. Combinado?